Boa tarde a todos. Cumprimentar os companheiros de mesa, e esta será provavelmente uma das primeiras dificuldades que nós temos, é que na mesa vemos amigos e quando falamos para amigos temos tendência em facilitar o discurso e em não ser provavelmente tão cáusticos quanto gostaríamos de ser, porque eles já conhecem as nossas provocações. Mas os senhores aqui no plateia não conhecem ainda e provavelmente isso é uma vantagem. A segunda desvantagem é que eu estou com uma alergia terrível, portanto vou-vos pedir desculpa por esta voz um pouco difícil de entender que eu tenho. E também isso me vai dar a mim próprio uma certa desculpa, porque como estou com a febre relativamente elevada, vão perdoar alguma asneira que eu possa aqui dizer e alguma crítica que surja um pouco mais, difícil àquilo que é a presença da CPLP. Nós estamos perante um painel que fala de algo como potenciar as parcerias internacionais. E nós estamos num cenário em que, como sabem, se discute nas Nações Unidas de forma muito intensa aquilo que é a nova agenda para o desenvolvimento no pós-2015. E nessa agenda, tudo cabe neste momento. É um saco sem fundo, onde todas as matérias atinentes ao desenvolvimento são referenciadas como primordiais e como importantes, e onde eu creio que neste momento a comunidade internacional está numa situação mais ou menos de desespero. O que é que vamos fazer a partir daqui? De tal forma que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas já aponta 2030 como novo calendário, novo cenário para atingirmos as novas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou o que é que venha daí a resultar destas negociações, sendo certo que já temos alguns documentos fundamentais que nos trazem alguma visão e, paradoxalmente, dos documentos que eu conheço, ninguém fala, ou pouco se fala, melhor dizendo, da produção alimentar como fonte primordial do desenvolvimento. E se há algo que está na gênese de um processo de desenvolvimento, tem que ser, obviamente, ir ao encontro das necessidades nutricionais das populações, como sendo o seu principal ativo para o processo de desenvolvimento. Há muitos anos, quando eu conheci o Manuel Correia, ainda eu tinha cabelo, portanto, já foi seguramente há mais de 20 anos, tivemos uma discussão, há mais de 20 anos? Não, há muito mais de 20 anos. Também não foi assim há muito tempo. Não, temos que ser sinceros. Houve, de facto, um debate entre nós em que ele, vindo com profundo conhecimento e com profunda experiência deste setor, me abriu os olhos. Na altura eu trabalhava em consultadoria e convidei o Manuel para implementar um projeto em Angola, no setor agroalimentar, e ele fez-me ver de forma clara como estas dimensões eram importantes e eu, na altura, confesso que não estava tão desperto para essa realidade. O que é facto é que... e isso até se vê pela própria agenda da nossa comunidade, da CPLP, como sabem, na última Conferência de Chefes de Estado e de Governo, foi aprovado nos documentos oficiais da Conferência uma resolução que estabelece que os temas da segurança alimentar e nutricional irão permanecer na agenda da organização de forma permanente até 2025, o que significa que há um interesse político claro pelo acompanhamento desta matéria. Onde as coisas começam a ser mais complicadas é quando passamos do interesse político para a execução prática no terreno, aí há de facto algumas dificuldades. Mas para vos explicar isto, eu penso que seria talvez um pouco interessante dar-vos alguma informação prévia sobre aquilo que é a intervenção da CPLP, como é que ela está estruturada, que instrumentos tem disponíveis para poder atuar, para depois chegarmos a essas dificuldades. Com efeito, a nossa organização é uma organização intergovernamental, que neste momento está num processo de análise daquilo que é a sua visão estratégica para os próximos anos, e que fará 20 anos em 2016. Curiosamente, fará os 20 anos na conferência que vai assinalar a passagem da presidência de Timor para o Brasil, que terá a presidência entre 2016 e 2018. E, portanto, de alguma forma, aquilo que teve que ver com a gênese e com a criação da ideia da CPLP regressa a casa e o Brasil assumirá seguramente uma vertente estratégica para esta organização durante o seu mandato. Os valores que constituem a CPLP, ou que pelo menos estão presentes na sua carta constitutiva, são aqueles que vocês encontram em qualquer constituição de um Estado e, portanto, não trazem absolutamente nada de novo, sendo certo que a coisa se começa, digamos, a densificar quando nós olhamos para os vetores de atuação da CPLP. E entre os três pilares de atuação da CPLP, agora surge um quarto pilar que começa a ganhar afirmação, que é o pilar do desenvolvimento económico e do setor financeiro. Um dos pilares fundamentais é o pilar da cooperação. E os estatutos da CPLP não fazem a coisa por menos, dizem que a cooperação na CPLP se exerce em todos os domínios.
e lista-se a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia, a defesa, a agricultura, a segurança alimentar, a administração, enfim, é um rol que não tem fim. O que começa, desde logo aqui, por este simples facto, a criar alguma dificuldade na percepção dos parceiros internacionais de desenvolvimento quando se estabelece uma margem de diálogo, ou se tenta estabelecer uma margem de diálogo. Uma organização que trabalha de A a Z é uma organização que, não se especializando em muitos setores, pode ter alguma dificuldade de se afirmar e de ter a credibilidade para determinado tipo de negociações. E isto é um fator que deve ser tido em linha de conta quando se olha para a afirmação e para a dificuldade que a CPLP por vezes tem de se afirmar no panorama internacional. Depois, o objetivo geral da organização passa, obviamente, pelo reforço dos laços de solidariedade e de cooperação. Quando eu digo obviamente, porque nós estamos a falar de uma organização que, quando é criada na sua gênese, tem fundamentalmente um vetor fundamental que foi de defesa e de promoção da língua portuguesa, a partir do qual depois surgiram os restantes pilares. O pilar da concertação política e diplomática, que serve muito bem em determinados contextos, e depois o pilar da cooperação. E creio que é paradigmático nós atentarmos neste princípio do reforço dos laços de solidariedade e cooperação, porque acho que é justamente isso que também a plataforma SCAN, de alguma forma, procura. É potenciar a parceria entre os Estados-membros da CPLP, tendo em vista os objetivos que seguramente já vos foram apresentados com esta plataforma. Mas, quando nós falamos em solidariedade e cooperação, não estamos a pensar em antagonismo, competição. E, em alguns casos muito concretos na CPLP, tendo presente que esta organização é composta por Estados que, por si próprios, desenvolvem atividade bilateral muito intensa com boa parte dos Estados-membros da CPLP, é inerente e é quase impossível que não exista competição em determinadas áreas. Essa competição, nos últimos anos, tem sido essencialmente assumida por questões que Portugal defende enquanto política e vertente estratégica da sua política externa e o Brasil também defende. E isso faz sentido fundamentalmente nos setores primordiais do desenvolvimento. No setor da saúde, no setor da educação e, bem entendido, também no setor agroalimentar. São dois países com uma vasta experiência de trabalho nestes domínios, com escolas muito importantes e com conhecimento muito sedimentado na sua academia, nos seus alunos, nos seus investigadores, e em que, obviamente, naquilo que é o relacionamento bilateral que esses Estados estabelecem com os restantes Estados-membros da CPLP, tentam exercer, e muito bem, diga-se, aquilo que é a sua capacidade de influenciar solidariedades e de influenciar laços de cooperação. Ora, tudo isto é muito importante quando se trabalha no plano bilateral, mas quando se passa para o plano de uma organização multilateral, há uma certa tendência, ou deveria existir uma certa tendência, para que esta vertente estratégica se perdesse um pouco em função do interesse comum da comunidade. Nem sempre é assim. Creio que o surgimento da plataforma SCAN vem dar justamente uma oportunidade de reunir aquilo que de melhor os Estados-membros da CPLP têm, nomeadamente no setor da tecnologia agroalimentar, colocando à disposição dos Estados-membros que têm menos capacidade, queimando assim alguma etapa no seu processo de desenvolvimento e permitindo acréscimos de competitividade neste setor. Eu lembro-me quando falei com o professor Luís Mira da Silva, no início, quando esta iniciativa nos foi apresentada em projeto ainda, uma das primeiras perguntas que lhe fiz, Luís, lembra-se, já falou com o Brasil? E o Luís disse, sim, que o Brasil está tranquilo, já estabelecemos contacto e as coisas vão correr bem. Pois bem, a capacidade residente, essencialmente, nestes dois Estados-membros da CPLP é muito importante e deve ser equacionada no vosso espírito também quando falamos na promoção da agenda da nossa CPLP. A CPLP tem, de facto, um conjunto de princípios, eu não vou aborrecer-vos com essa informação que encontram no portal da CPLP, mas tem um processo decisório que é relativamente singular e que vale a pena nós atentarmos. Temos um órgão de deliberação superior, que é a Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que se reúne a cada 2 anos, onde estão presentes os chefes de Estado e os chefes de Governo, naturalmente, Presidentes da República e Primeiros-Ministros, que, de alguma forma, ratifica tudo aquilo que é o exercício que a comunidade vai acompanhando durante as presidências, mas o órgão superior máximo de deliberação é o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros tem depois, no dia-a-dia, um órgão que deve fazer o acompanhamento destas decisões na agenda comunitária, que é o Comitê de Concertação Permanente, constituído pelos embaixadores que os Estados-membros acreditam junto da CPLP. Tem o Secretariado Executivo, estrutura onde eu trabalho e que, de alguma forma, é Secretariado... De alguma forma, não. É Secretariado Executivo e não Secretaria-Geral. Isto faz toda a diferença naquilo que tem que ver com níveis de autonomia e de competência. Portanto,
de alguma forma limitando a aplicação de alguns dossiês ao estrito cumprimento das decisões sem grande margem para inovação e para diálogo, e depois as reuniões ministeriais setoriais. Temos ainda um órgão interessante e muito importante, que é a reunião dos pontos focais de cooperação. E se as reuniões ministeriais setoriais, e vamos nos cingir àquela que diz respeito a este tema, a reunião dos ministros da Agricultura, é uma reunião importante para identificar aquilo que são prioridades políticas neste setor, é na reunião dos pontos focais de cooperação que tem residido a competência para aprovar iniciativas concretas de aplicação do terreno destas matérias, com projetos, e o SCAN resulta justamente de uma aprovação em sede da reunião dos pontos focais de cooperação. Neste momento decorre um exercício que resulta da aprovação de uma nova visão estratégica para a cooperação da CPLP, que teve lugar em 2009 na cidade da Praia, e que necessita de ser revista em função de todo o debate internacional próximo da nova Agenda para o Desenvolvimento, e que está, de alguma forma, a procurar focar aquilo que será o futuro da cooperação da CPLP, e esse debate decorre justamente neste órgão, e é este órgão que irá subsidiar depois os níveis superiores da CPLP com o resultado deste debate. Isto será de extrema importância, porque aquilo que há pouco vos dizia, de uma organização que trabalha de A a Z nos pilares da cooperação, poderá ter aqui alguma inversão estratégica com alguns domínios de concentração. Neste momento ainda não é muito claro que assim possa ser, porque por uma questão de oportunidade, e sendo a CPLP uma organização pequena e sem recursos, por vezes tem que atender aos pedidos que lhe chegam à sua caixa de correio, por uma lógica, obviamente, também de aproximação a organizações internacionais e de interesse estratégico em estar próximo delas. Nós, enfim, penso que todos sabem que a CPLP, desde 2012, que está no Palácio Condes de Penafiel, ali junto à encosta do Castelo, com uma estrutura magnífica e que, enfim, dá uma presença importante a esta organização e que, de alguma forma, leva a que a atração, esta presença estratégica da organização leva a que a atração pela organização nos últimos anos tenha crescido. Eu acho que é justamente aqui que reside também uma oportunidade para o SCAN. Nos últimos anos, parte muito significativa dos países vizinhos, dos Estados-membros da CPLP, tem demonstrado um interesse crescente na organização e na forma como ela se posiciona internacionalmente. A possibilidade que os países têm, eu vou passar se calhar ao quadro seguinte, que é bastante mais elucidativo, que os países-membros da CPLP, os Estados-membros da CPLP têm de exercer influência nas zonas geográficas de implementação é muito interessante quando nós analisamos para aquilo que tentamos neste slide, que nos demonstra o número de população que pode ser abrangida num contacto da CPLP com as organizações de base regional a que os Estados-membros pertencem. Vêem o espaço que o Mercosul pode ocupar, o espaço que a SADC ocupa, que a CEDEAO, a União Europeia, a ASEAN, por aí fora. Ora bem, se isto é um foco de oportunidade, é simultaneamente também um foco de alguma ameaça. Os Estados-membros da CPLP, naturalmente, quando olham para as suas políticas de desenvolvimento, têm como primeira prioridade as agendas nacionais. As agendas nacionais são prioridade em termos de processo de desenvolvimento e, naturalmente, num segundo momento, olham para os países de vizinhos na tentativa de estabelecer laços de solidariedade que são importantes até do ponto de vista da segurança interna e estratégica dos países. Uma terceira dimensão é a dimensão regional de inserção dos países onde se encontram, aquela que ali está apresentada. A quarta dimensão é a concertação que fazem ao nível das Nações Unidas e, finalmente, na quinta dimensão surge a CPLP. O que significa que a CPLP nem sempre tem a prioridade na identificação da agenda dos Estados-membros da CPLP no ponto de vista multilateral. Ou seja, muitas vezes trabalham um pouco a reboque daquilo que já vai sendo identificado noutros contextos multilaterais. E, portanto, perde-se alguma capacidade e alguma singularidade de conseguir exercer a agenda à escala global. Sempre que isso não acontece por impulso da organização como tal, mas acontece por impulso dos Estados-membros que compõem a CPLP. Portugal vai acolher, dentro em breve, na próxima semana, um evento internacional de primordial importância para o setor dos oceanos. Esse evento vai marcar a agenda da CPLP, mas é uma iniciativa que não surge em contexto multilateral. Surge como perspectiva bilateral portuguesa, que depois é apropriada pela CPLP e vai dar, esperemos nós, um impulso grande a esta matéria. E vocês terão a questionar, bom, mas a organização não tem anos de vida, não tem capacidade técnica instalada, nem sequer tem competência para que assim seja. É verdade, reconhecemos isso sem qualquer dificuldade.
Mas também é verdade que a CPLP, quando não é olhada desta forma, quando é olhada como uma plataforma de concertação político-diplomática para colocar, por exemplo, o Sr. Graziano da Silva como diretor-geral da FAO, colocar o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, contribuir fortemente para a eleição da futura Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, que a plataforma funciona bem, em termos daquilo que pode ser o concerto multilateral. Então, aproveitar esta capacidade de, quando há interesse político e estratégico, utilizar a CPLP para promover aquilo que são interesses nitidamente nacionais, mas que se podem alargar a um contexto multilateral, é algo de importante e que eu creio que a plataforma SCAN também tem como projeto naquilo que nós conhecemos. A cooperação da CPLP, de facto, é uma cooperação intensa e, como vos disse há pouco, aquele órgão Reunião dos Pontos Focais de Cooperação acompanha cerca de 21 áreas técnicas no setor da cooperação. Eu, como, enfim, coordenador desta área, com os meus colegas, nós temos que nos desmembrar por 21 dossiês distintos. Agora estamos a falar de segurança alimentar e nutricional, setor agroalimentar, daqui a pouco falamos de energia, mais daqui a pouco sobre direitos humanos das pessoas com deficiência, depois migrações para o desenvolvimento, depois saúde, daqui a bocadinho de género, e, portanto, acaba por ser quase que esquizofrénico conseguir trabalhar tantas matérias e, de alguma forma, o espanto ou alguma surpresa que nós podemos apontar é que como é que é possível, com uma estrutura tão pequena quanto o Secretariado Executivo da CPLP e com recursos escassos do ponto de vista humano e financeiro, conseguir acompanhar dossiês tão distintos. E é surpreendente, e o princípio de Peter aqui, como sabem, está sempre a bater à porta. Depois, a outra questão importante são os recursos. Os recursos são, efetivamente, escassos para o acompanhamento de todas as matérias. O Plano Indicativo de Cooperação da CPLP, em dezembro de 2014, atingiu a soma de 5,2 milhões de euros. É o montante atualmente em execução. Se nós quisermos analisar entre 2000 e 2014, portanto, 2000, porque foi o ano em que foi criado um instrumento financeiro que acompanha a cooperação, que é o Fundo Especial da CPLP, esse valor sobe aos 7 milhões. A execução total durante esse período ascende aos 12 milhões, o que, se nós olharmos, e daqui a pouco provavelmente a doutora Paula Barros poderá dar-vos informações em termos de expressão numérica dos projetos da cooperação portuguesa, se nós olharmos para estes valores e os compararmos com um típico projeto de cooperação bilateral, e estamos a falar aqui de 14 anos de atividades de cooperação, veem que os recursos são muito escassos e que provavelmente não produzirão grandes impactos no terreno. Mas não é verdade. Também, isto que eu vos estou a dizer também não é assim tão linear quanto isso. Porque se nós atentarmos naquilo que é o Plano Indicativo de Cooperação e o conjunto das atividades que ali estão expressas, nós verificamos que, apesar delas serem muito distintas e irem praticamente de A a Z, e ali já está a plataforma SCAN, enquanto projeto atualmente em execução no Plano Indicativo de Cooperação da CPLP, nós podemos verificar que todas elas têm um chapéu primordial ou um chapéu que lhe serve bem. E esse chapéu é o chapéu da capacitação e da formação e da educação para a cidadania e para o desenvolvimento. E nós olhamos para este projeto do SCAN, se bem que ele tenha, obviamente, objetivos, também eles, muito particulares do ponto de vista da criação desta rede de interesses, como um projeto que pode arrastar interesse de outros parceiros internacionais para uma área no qual a CPLP é deficitária, como já foi dito pelo Dr. Helder Moteia, que é a área do conhecimento, a área da tecnologia e a área da ciência, onde Estados como Brasil e Portugal não são ainda muito bem classificados do ponto de vista internacional e o melhor indicador que nós temos para avaliar isso é o número de patentes registadas por estes dois Estados-membros. Como é que é possível que Portugal e Brasil, com a experiência que têm na agronomia, em agricultura tropical, em saúde tropical e na área da educação, não tenham patentes registadas neste quadro de relevo internacional e que possam fazer, em termos estratégicos, valer a comunidade num diálogo internacional mais intenso neste domínio. E, portanto, é um desafio que se coloca à CPLP. As questões temáticas seguidas, como há pouco vos referi, são estas, também não vos vou estar a amassar, mas é de facto um desafio grande para a CPLP ter presente aquilo que também julgo que são desafios para o SCAN. Desde logo, é necessário que exista diálogo que permita harmonizar, alinhar e permitir aos Estados-membros que se apropriem destes projetos, destas iniciativas para o seu próprio processo de desenvolvimento. Nem sempre os países beneficiários se identificam com as ações que são propostas e nem sempre a apropriação é melhor. Isto melhorou drasticamente de 2007 até a atualidade,
tu lembras-te que até 2007 o nível de execução técnica dos projetos da CPLP era relativamente incipiente. Por outro lado, e aqui o SCAN tem uma vantagem tremenda, é o trabalho em rede. Aproveitar as redes que a CPLP tem constituídas e ganhar na dinâmica que muitas vezes já é feita e gerida de forma informal para implementar a atividade e para daí produzir resultados concretos. Depois há, obviamente, também que introduzir níveis crescentes de especialização, mas, acima de tudo, tem que haver um diálogo, uma consulta e uma articulação permanente entre as diferentes estruturas da CPLP, tendo em vista aquelas primeiras 3 palavras que ali estão. Fundamentalmente, a questão da apropriação. Se os países com maiores dificuldades na CPLP não se revêem nestas estratégias, não se revêem, maior dificuldade no seu processo de desenvolvimento, bem entendido, não se revêem nestas metodologias, dificilmente se apropriarão. Eles precisam de perceber que são parte do problema, mas são também parte da solução. E eu penso que é isso que, de forma muito engenhosa, o SCAN procura e é isso que eu julgo que é a grande vantagem do programa. E acho que já me estive largamente e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.